Salvete omnes ut valetes. Em dia de Halloween, nada mais justo do que conversar um pouco sobre Ius Sepulcri. O direito no tocante aos túmulos parece ser um assunto extremamente marginal e pouco interessante. Apesar disso, é uma área extremamente rica e sujeita a diversos problemas ainda debatidos entre os romanistas. Uma primeira consideração que a gente pode fazer sobre isso é que a expressão ius sepulcri é melhor traduzida como direito sobre o sepulcro do que como direito ao sepulcro. Isso por um motivo muito simples. Os túmulos não eram objeto de relações patrimoniais no direito romano. Nesse ponto, é importante relembrar algumas classificações. No direito romano, as coisas podem se classificar entre dois tipos: as coisas de direito humano e as coisas de direito divino. Nas coisas de direito divino, por sua vez, elas se dividem em três espécies: as coisas sagradas, res sacrae, as coisas religiosas, res religiosae, e as coisas santas, res sanctae. As coisas sagradas eram aquelas consideradas atribuídas aos próprios deuses. Ou seja, é como se eles próprios fossem os proprietários das coisas aqui na Terra. Como eles não desciam dos céus para virarem senhores das coisas aqui na Terra, o processo de transformar alguma coisa em sagrada era realizado pelo pontífice máximo, ou pelo cônsul, ou pelo rei, a depender da época de Roma que a gente está falando. Então, esses funcionários, esses altos magistrados, faziam uma cerimônia que tornavam aquela coisa sagrada e, portanto, de direito divino, pertencente ao próprio Deus. As coisas santas, por sua vez, não são tecnicamente coisas de direito divino, porque são coisas de direito humano, mas que sobre elas incidem certos aspectos de direito divino, ou seja, não só o ius, mas também o fas. Ninguém sabe ao certo porque algumas coisas em específico são coisas santas, como, por exemplo, as muralhas da cidade de Roma. Certamente existem fatores religiosos e históricos envolvidos aí. E, finalmente, as coisas religiosas eram aquelas que também eram consagradas aos deuses, mas a deuses menores, chamados os deuses manes. Os deuses manes intimamente relacionados com o espírito dos ancestrais já mortos e enterrados, ancestrais de uma determinada família que morreram e estão enterrados em algum lugar. A consagração de algum lugar aos deuses manes se dava não por um alto funcionário de Roma, como nas coisas sagradas, mas por qualquer um, pelo ato de enterrar um cadáver em algum lugar. Já consagrava de imediato o local que serviu de túmulo como coisa religiosa, inclusive se quem estiver enterrado lá for um escravo, que em geral, para direito privado, recebia em Roma o estatuto de coisa, mas em se tratando de coisas religiosas, em se tratando de túmulos, tinha exatamente o mesmo tratamento que se fosse um homem livre enterrado naquele lugar. E aí já dá para entender o motivo da distinção de tradução que eu fiz no comecinho desse vídeo. Por que direito sobre o sepulcro e não ao sepulcro? Bem, todas as coisas de direito divino, no qual as coisas religiosas estão inseridas como espécie, não podem ser objeto de relações patrimoniais, porque elas estão extra commercium, estão fora do comércio, não podem ser objeto de propriedade. É por isso, por exemplo, como nos ensina Paulo em seu 21º livro ao Edito do Pretor, que os túmulos não podem ser objeto de ação reivindicatória frente a terceiros. Para alguém que tem direito sobre o túmulo reivindicá-lo de outrem, precisa mover uma ação in factum, porque a ação reivindicatória não é possível em virtude de não existir uma relação de propriedade sobre o titular do ius sepulcri e o sepulcro e o túmulo. Várias outras consequências se extraem dessa não patrimonialidade dos túmulos. Por exemplo, já que via de regra é apenas o proprietário que pode dispor de alguma coisa, também, via de regra, é apenas o proprietário de um imóvel que pode transformar parte dele em coisa religiosa ao enterrar um cadáver
nesse seu imóvel. Portanto, o locatário ou titular de direito real sobre um imóvel não pode, por isso, enterrar cadáveres nesse imóvel locado ou nesse imóvel que é objeto de relação de direito real. Recorde-se, porém, que tudo isso só se opera no momento que um cadáver é efetivamente enterrado no túmulo. Se só o monumento está construído ou se trata de um cenotáfio, não é uma coisa religiosa. Isso está decidido num rescrito de Marco Aurélio sobre o assunto. Outros rescritos de imperadores também determinaram que as partes dos túmulos, os compartimentos dos túmulos em que não estivesse enterrado alguém, não seria coisa religiosa e também poderia, portanto, ser objeto de relação patrimonial. A principal divisão dos sepulcros é entre os sepulcros familiares e entre os sepulcros hereditários. O assunto é debatido, porque os fragmentos sobre o assunto são considerados interpolados, mas a diferença mais provável é que os sepulcros familiares admitiam que se enterrasse além dos herdeiros os familiares do seu titular, já nos sepulcros hereditários, que só os herdeiros, sejam partes da família, seja fora da família, pudessem ser enterrados nesse lugar. A ação que protegia o sepulcro era a Actio Sepulcri Violati, a ação de sepulcro violado. Por sepulcro violado, se entende não só o dano causado ao monumento do sepulcro, mas a sua abertura sem autorização, o enterro de cadáveres naquele sepulcro sem existir direito para tal, e a retirada de cadáveres daquele sepulcro em qualquer circunstância, porque a retirada de um cadáver, ainda que tenha sido enterrado sem o direito para tal, só poderia ser autorizado pelo pontífice. Essa ação cominava quem tivesse violado o sepulcro numa pena. Como o dano causado, nesse caso, não era passível de um valor certo e objetivo, como, por exemplo, na falha da prestação de um contrato, ou na falha de entrega de uma coisa, o dano se dá sobre um túmulo ou sobre um cadáver, nesse caso. Por causa disso, essa arte era considerada in bonum et aequum concepta, ou seja, o juiz tinha ampla liberdade, com base na equidade, no bom e no justo, e decidir qual é o valor correto para a multa de quem tivesse violado o sepulcro. Posteriormente, porém, o sepulcro violado vai se transformar em verdadeiro crime público, não sujeito apenas a uma multa privada. As penas ao sepulcro violado vão variar entre aflições corporais e até penas severíssimas, como trabalho forçado em minas, a famosa pena ad metalum. Lembrando que, em qualquer caso, a ação de violação de sepulcro acarretava a infâmia de quem fosse condenado por ela. Feito esse panorama geral sobre o sepulcro, é interessante passar por algumas curiosidades sobre esse ramo. A primeira delas é que na Artio Sepulcri Violati, caso o titular do ius sepulcri não movesse essa ação, qualquer um que quisesse poderia em seu lugar movê-la, tamanho era a importância que os romanos davam a esse assunto e às coisas religiosas em geral. Outra curiosidade na esteira dessa, que ressalta a importância desse assunto para os romanos, é que existia um dever do titular do ius sepulcri de cuidar desse monumento e mantê-lo estável ao longo do tempo. Várias fontes atestam que o pontífice máximo ou o príncipe, a depender da época, poderia obrigar e constranger o titular do ius sepulcri a consertar e a reparar um determinado sepulcro ou até mesmo a enterrar determinadas pessoas. Outra curiosidade muito interessante é que a margem do direito era uma prática muito comum no comércio de Roma, que os credores raptassem cadáveres pertencentes, entre aspas, aos seus devedores, para que com isso constrangessem eles a pagarem o débito devido. Isso seria algo extremamente coercitivo, porque os deuses manes ficariam em fúria caso o cadáver não fosse enterrado. Então, embora não fosse autorizado pelo direito essa prática, era muito comum que ocorresse. Finalmente, uma última curiosidade, e essa me parece ser a mais interessante de todas, é que a prática do direito tumular e a teoria sobre o direito tumular diferiam em diversos aspectos. E isso a gente pode saber por causa das inscrições tumulares epigráficas que se faziam nos túmulos, nas pedras dos túmulos de Roma. Por exemplo, em várias dessas inscrições se previa uma multa fixa para quem violasse aquele túmulo em qualquer momento. Isso não estava exatamente previsto no direito civil. Outro exemplo é que nessas inscrições tumulares, em vários momentos também se escreve que
os libertos de determinado patrono, ou seja, os libertos do seu antigo senhor de escravo, deveriam ser enterrados lá, quando que a norma para o ius sepulcri era que um liberto só poderia ser enterrado nesse túmulo caso fosse feito herdeiro pelo seu patrono, pelo seu ex-senhor de escravo. Não basta só o fato de ser liberto, de ser cliente de seu patrono. Essa não era uma prática social aceita em Roma, que previa que todos os libertos deveriam ser enterrados no túmulo de seu antigo senhor. Talvez por causa disso seja possível encontrar nessas inscrições tumulares várias mensagens pouco corteses em relação ao direito civil e aos juristas. Por exemplo, no Corpus Inscriptionum Latinarum 6.8861 se lê o seguinte: Ab is omnibus dolus malus abestu et iusquile. Deste túmulo, em tradução livre, deste túmulo esteja longe todo o dolo mau e direito civil. Similar a gente encontra no mesmo Corpus Inscriptionum Latinarum 6.10.133. Cuius monumenti dolus malus abesto et iuris consultus. Ou seja, deste monumento esteja longe todo o dolo mau e jurisconsulto. Note-se ainda que essas inscrições são feitas com uma redação tipicamente legal, uma redação ao estilo que a gente encontra nas leis, como, por exemplo, na Lei das 12 Tábuas, que se evidencia pelo uso do imperativo futuro aqui, abesto, o que não é tão comum em outros tipos de inscrições. Essa vontade toda de que o direito civil e jurisconsultos ficassem longe dos túmulos pode denunciar que em certos aspectos da vida social, especialmente aqueles extremamente antigos e afeitos a motivos religiosos e emocionais, é difícil para o direito regular e mudar certas regras já muito tradicionais. Se você gostou desse vídeo e não quer que nenhum Deus Manes puxe o seu pé à noite, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Valete!